Bem-vindos! Nós estamos no curso Obreiro Aprovado, Seminário para Liderança. É o nosso terceiro módulo e nós estaremos falando a respeito do obreiro, a sua chamada, né? O obreiro e as suas qualificações. Na nossa primeira aula, nós falamos a respeito de visões erradas, né? A respeito do ministério. E na segunda aula, nós falamos do caráter de um obreiro. Hoje eu quero compartilhar com você um texto de 1 Timóteo, no capítulo 3. O texto nos diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, e também um homem moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e modéstia. Versículo 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Versículo 12, ele fala a respeito dos diáconos. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem a sua casa e tenham seus filhos em sujeição. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escreve-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. É de se esperar que ao chegarmos no terceiro módulo, nós já tenhamos essas qualificações bem definidas no nosso coração. Sabendo que não é a pessoa não se torna líder mediante uma eleição ou uma nomeação. A pessoa não se torna líder porque qualquer grupo fez uma reunião eclesiástica e a partir daquela reunião eclesiástica, fulano de tal é um líder. Só Deus pode formar, só Deus pode fazer líderes. E é necessário que esses líderes tenham qualificações próprias do seu chamado. Não são os cursos que fazem um líder. Também não são os cargos na igreja que fazem um líder. Nós temos que ter isso bem claro. Não são as resoluções ou as comissões que são organizadas que conferem uma posição religiosa. Entenda bem, posição religiosa não é autoridade espiritual. Se nós formos buscar em textos como Atos 9, 17 ou Atos 22, 21, nós vamos ver que muitas coisas nós estamos diante de Deus e nós precisamos buscá-las em oração, em lágrimas, em confissão de pecados. Esse texto de 1 Timóteo, no capítulo 3, ele mostra as qualificações. Não é o ministério em si, ou alguma igreja, ou agora algum líder, ou algum treinador, né? Alguém que apareceu, que colocou esses critérios aí, essas qualificações. Isso é qualificação desde a escolha dos apóstolos. Os pastores, os bispos e os diáconos da época. Então, nós temos que abrir o nosso coração e o nosso entendimento para saber que posição eclesiástica, cargo religioso, não confere autoridade espiritual. Autoridade espiritual você vai buscar em Deus e vai buscar as qualificações. Você vê que essas qualificações estão dentro, estão no coração, estão no caráter, tá? É uma sondagem de coração, é humildade, é autoentrega. É sobre isso que é o curso. Nós estamos trabalhando esse lado. Chega um momento que o líder tem que sacrificar os seus ídolos. Aqueles ídolos guardados lá no coração, onde a gente coloca o nosso egoísmo, soberba, tudo isso vai ser um sacrificado. Porque nós vamos tomar uma decisão e é uma entrega
total. É uma entrega total. Porque é uma crucificação de muitas coisas que vêm dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. E é poder contemplar a Cristo em nossas vidas, porque o modelo de ser esse servo, o modelo de ser esse líder é Cristo. Nós estamos procurando referências humanas, estamos procurando muitas vezes olhar alguns padrões e repeti-los. E hoje eu ainda estava conversando com um amigo pastor e eu estava falando com ele que as pessoas estão confundindo o discipulado. Você ouvir alguma coisa e sair repetindo, isso é imitação. O discipulado é relacionamento, é convivência, é aprender, é algo que é diariamente envolvido, ensinado, falado, né? O Senhor Jesus, ele estava junto com os discípulos, ele caminhou sobre a terra junto com os discípulos, eles comiam juntos, dormiam juntos, eles passavam viagens, né, inteiras juntos, eles estavam nos montes e nos mares, eles estavam sempre vendo Cristo realizar algo. Depois Cristo os acompanhou. Durante um tempo eles acompanhou ali juntinho, e eles faziam junto. E Cristo os preparou para que eles pudessem fazê-lo, né? Continuar essa obra. Ele diz: fareis as obras que eu fiz e fareis maiores ainda, né? Então o Senhor, ele vai preparando no convívio, no dia a dia, no ensino, na prática, no relacionamento, na vida. Discipulado é vida, é relacionamento. E inclui muito mais do que um conhecimento acadêmico. Inclui muito mais do que um conhecimento teológico. Costuma-se dizer que o curso teológico forma teólogos. Agora, liderança, pastoreio, pra você entender do que eu estou falando, né? Que aqui a gente propõe não ser somente um líder nominal, mas um líder espiritual de homens, né? Cujo poder e o reconhecimento faz sentido no céu, na terra, e é reconhecido até no inferno. Então, é ser um líder espiritual, é entender, nós falamos na primeira aula, sobre que o Senhor, né, é dele o ministério, que às vezes nós batemos no peito e dizemos: não, o ministério é nosso, o ministério é meu, né? Aí alguns até dão pra gente, né? A igreja é do fulano de tal, a igreja é do Beltrano de tal. Nós mesmos tomamos posse. Falamos assim: olha, fulano de tal é meu obreiro, Beltrano também é meu obreiro. Amados, quem dá esse dom é o Senhor. E nós temos que buscar a cada dia diante do Senhor. Para nós termos uma ideia mais ampliada, né? Nós temos dentro do nosso material de apoio os principais dons. E nós temos em 2 Coríntios 12, no versículo 7 ao 11, nós temos aqui os dons vocacionais. Esses dons aqui, Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8, nós temos os dons vocacionais, que são de profecia, ministério, diaconia, ensinando a exortação, contribuir, presidir, misericórdia. Esse quem dá é Deus. Deus é quem dá. E Ele dá a todos os membros do corpo. Todos nós podemos ter, porque nascemos. É uma função. Está em nós. Você fala: mas não tem uma capacidade humana envolvida? Não, Deus dá a cada um de nós, tá? Não é o talento você trabalha com ele, você cresce com ele. Não é uma habilidade natural, é um dom que Deus dá. E isso para todos os cristãos. Deus dá, e isso é uma aptidão que vem, nós nascemos, tá? Com profecia, ministério, ensinar, exortar, contribuir, presidir, misericórdia. Todos os cristãos têm pelo menos um dom motivacional. E é função que o cristão vai realizar.
dentro do corpo de Cristo. É uma operação. E em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 a 11, nós temos os dons do Espírito. Quem dá é o Espírito Santo. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Mas é algo transitório. Pode vir a acontecer como um sinal, uma manifestação, e pode não acontecer mais. Muitos tiveram sinais, falaram em línguas uma vez, depois não falaram mais, interpretaram as línguas uma vez, tiveram a manifestação do dom de sabedoria, e assim pode ocorrer uma vez, como também pode ocorrer várias, de uma forma sobrenatural, né? Ocorre segundo a vontade do Espírito, segundo aquilo que é útil. Né? Quando o Espírito vê aquilo que é útil, aquilo vai acontecendo, tá? Na hora que o Espírito ministra, na hora que o Espírito traz aquele momento, pode se manifestar na vida de qualquer cristão. Mas em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 ao 14, em 1 Coríntios também 12, versículo 5, nós vemos os dons que Jesus dá. E os dons que Jesus dá são os dons ministeriais. Aí você compreende o que eu tenho falado com você. É algo que tem um alcance muito maior. É um impacto muito maior, porque gera um fruto que alcança a vida de outras pessoas, que é realizado por causa do outro, para a edificação da igreja, para o fortalecimento da igreja, para o crescimento da igreja. Esse dom ministerial é que inclui a chamada, o ofício. Esta chamada não é para todos. Costumam se dizer, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque são só 5 esses ministérios. Aí você fala, e os outros? Os outros são ramificações deles. Mas está dentro desses 5 ministérios, tá? Ser escolhido nesta área. Você fala, então todos os outros podem ser usados em dons do Espírito, podem ser usados com dons motivacionais, é para todo mundo, é para a igreja toda, mas esses 5 ministérios que é dado pelo Senhor representam o governo da igreja. Esses 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Repito, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ocupe aí, ó, os 5 dedinhos na mão. E aí a gente vai entendendo que o Senhor está fazendo uma chamada, aquela chama que arde no coração. Aquela chama, né, que opera de dentro para fora. Deus está chamando. Apóstolo é como um grande missionário que abre, né, o caminho e que chega e avança. Quando nós falarmos só nessas áreas, só desse ministério, nós vamos ampliar isso, tá? O profeta é aquele que ele tem a visão a respeito da planta, né, das coisas que o Senhor está falando. O evangelista, né, aquele amor pelas almas, né, o pastor que zela e cuida do rebanho, né, aquele amor, o mestre na área do ensino. Deus tem uma chamada específica, fala da responsabilidade, fala do poder, da autoridade desses dons. E é importantíssimo que nós entendamos que não é uma questão só ao meu ministério, o ministério de Cristo, e Ele dá, Ele faz essa chamada, Ele escolhe. Nós temos que abrir o nosso coração, estar disponíveis para a obra. Por isso, se preparar com oração. Por isso, buscar essa contemplação de Cristo glorificado. Por isso, estar diante do Senhor, para que isso venha repercutir numa autoridade espiritual. Como nós falamos anteriormente, não é uma questão de saber mandar nada.
É compreender o seu lugar e dentro do seu lugar, fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, obedecendo, trazer essa autoridade sobre a sua vida, para servir e não para ser servido, como está em Marcos capítulo 10, versículo 45. E servir em cada lugar, e em cada posição que você pode ser útil. Ter um coração de servo. Ter um coração de servo. Com simplicidade, com humildade, com fé, com poder. Segundo Jesus. Ser líder é ser um mordomo. É cuidar das coisas de Deus. E isso requer fidelidade, requer prudência. Lucas no capítulo 12, versículo 41 até o versículo 48. E ter as ambições corretas. Cristo tem que ser o centro da sua chamada, da sua vocação, do seu ministério. Cristo tem que ser o centro. E ter essa competência de conhecer bem o seu trabalho. Mas não somente cumprir uma função. Escute o que eu estou dizendo. Não é simplesmente cumprir uma função. É ter uma característica de servo de Deus, é ter a visão correta, adquirindo aquele conhecimento objetivo para estar na direção dos fatos, para você estar sabendo exatamente o que você está fazendo, ter iniciativa, ter a tenacidade, né? Planejar as coisas, organizar a sua vida, ter serenidade, autocontrole. Nós lemos o texto de 1 Timóteo, no capítulo 3, diz que o servo de Deus não é dado ao vinho, sabe? Não se bebeda, não enche a cara, né? Não põe o umbigo em nenhum balcão e enche a cara. E não é baderneiro, não é briguento e muito menos violento. Você fala, que isso, né? Eu achava que Jesus apoiava os valentões, mas não é nada disso não. A gente precisa manter a nossa vida diante de Deus, que é muito mais do que simplesmente dizer, olha, aprendi vários versículos e eu tenho todas as curiosidades bíblicas. Não. Às vezes nós fazemos curso teológico e eu vejo que as pessoas ficam preocupadas em conhecer uma curiosidade bíblica. Ou algo da geografia, ou algo da cultura de um país. E fica abismado, espantado, dizendo, olha como que eu fiquei impactado. Eu descobri mais uma figurinha, eu descobri mais uma coisa diferente. Mas continua com o coração doente, continua com a mente doente, o proceder, o comportamento e o caráter. É como se não reconhecêssemos quem é aquela liderança. Quando os critérios, quanto as qualificações falam tanto da nossa vida. E se nós tivermos a tenacidade de separar as coisas, planejar, executar com tempo, né? Tirando ali as barreiras, os obstáculos e a serenidade, aquele autocontrole, tá? Ter aquela ideia, né? De ser sempre uma pessoa centrada. Nunca perder o controle de si mesmo. Aí sim manifesta uma autoridade. Aí não ter confiança. Confiança. Você tem que passar credibilidade. Eu acho que eu estou falando certinho. Credibilidade no seu ministério. Credibilidade. Eu vou pegar aqui o texto novamente para a gente conferir. Você passar credibilidade. Eu considero que as pessoas falam assim, dá muito problema na área de liderança. Por que dá muito problema na área de liderança? Porque tem pessoa desqualificada naquela posição. Você fala, que isso? Verdade. Observe o 1 Timóteo no capítulo 3. Tá? Eu fechei aqui, mas estou abrindo minha literatura e eu quero que você abra a sua também. Ele diz, essa palavra é fiel, essa palavra é digna de confiança. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu conheci um pastor que ele dizia sempre que desejar era algo humano, era algo natural, mas alcançar o episcopado era algo sobrenatural. Excelente, o desejo, aquela vontade, se alguém deseja isso, sabe que está desejando algo muito excelente.
Hoje em dia as pessoas nem valorizam muito, né, essa posição, nem honram tanto, né? Mas a Bíblia diz que é algo excelente, existe algo melhor, melhor do mundo. É isso. Ele diz: convém ao bispo, ou seja, a pessoa que ocupa, né, a posição de pastor, né, bispo, presbítero, nós consideramos que seja nomes que são diferentes funções, mas que podem ser dadas à mesma pessoa, tá? O pastor cuida do rebanho, o bispo de várias igrejas, pastor de pastores, né? E o presbítero é aquele pastor de amor, que leva sempre uma unção, uma cura, né? Uma palavra, um consolo, que está sempre ali como um pastor auxiliar, que é como consideramos no nosso ministério. O presbítero é um pastor auxiliar. Então ele diz que a esta pessoa que ocupa esta posição, que nós chamamos aqui de chamada e ofício, porque é ministério que Jesus dá, e agora você sabe que é o que é Jesus quem dá. Ele diz: seja marido de uma só mulher. Viu? Seja marido de uma só mulher. Você fala, nem precisar falar. Isso está claro, né? Ah, mas para algumas pessoas precisa. São qualificações. Você fala assim: eu pensei que tinha que saber o Velho Testamento todinho e o tabernáculo e descrever os profetas, né? Tanto os maiores quanto os menores de cor. Toda a genealogia. Né? Diz assim: seja marido de uma só mulher. Então ame a sua esposa. Cuide da sua esposa. O obreiro, sua família e relacionamento é isso. Cuide da sua família. Cuide da sua esposa. Tenha ela em alta conta. Como vaso mais frágil. Com cuidado. Mulher, o que ouve, sente que é amada pelo que escuta, quando é bem tratada. Ele até fala lá em 1 Pedro, acho que no capítulo 3, ele vai falar que maridos tratem elas com honradez, delicadeza, não sejam grosseiros, tratem como vaso mais frágil, para que as suas orações não sejam interrompidas. Então, na verdade, é manter uma vida de fidelidade. Aí ele diz assim, olha, sejam vigilantes, sóbrios, honestos, hospitaleiro e apto para ensinar. Gente, honestidade, o certo pelo certo. Há um texto lindo, acho que é de 1 Coríntios 13, que diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Não fique devendo. Procure honrar sua palavra, seus contratos, seus compromissos. Honre isso. Você fala, meu Deus, eu achei que qualificação para fazer parte do ministério tinha que ser outra coisa. Porque eu tenho bastante diploma e eu coleciono também, viu? Bastante diploma numa pastinha, ou então colocado lá numa parede qualquer. Não, não é sobre isso. É sobre você ter uma palavra e a sua palavra ser uma palavra honrada, com honestidade. Seja hospitaleiro. Recepcione, trate bem as pessoas. Né? Eu costumo dizer que a forma com que você trata as pessoas, a forma como você fala com as pessoas, isso fica gravado no coração delas. Não tem como eternizar-nos, né? Que a gente quer muitas vezes ficar aí na lembrança de muita gente. Mas só tem uma forma, a maneira com que nós tratamos essas pessoas. Então, seja hospitaleiro, apto para ensinar. Estude. Fale daquilo que você compreende e pregue a palavra, que se você pregar a palavra vai te defender. Ela vai te guardar o tempo todo. Ah, não pregue uma curiosidade que você ouviu e nem sabe de onde ela saiu. Ou quem disse. E não fique falando referências de coisas que você não sabe. Ou não entende, não pode dizer de onde tem aprendido. Nós precisamos entender isso. Seja apto para ensinar. Seja pronto para ensinar. E ele diz, não dado ao vinho. É necessário que estejamos sóbrios. É necessário. Você fala assim, mas
Ah, tem uns crentes que viram o copo. Tem uns que enchem a cara. Aí você fala assim, mas não tem importância nenhuma, porque eu bebo socialmente. Ah, que interessante. Há tanta coisa importante em cima da terra, tanta coisa linda e maravilhosa em cima da terra, e que a gente pode estar fazendo. Mas se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de um médico e ele tenha bebido ou se drogado antes de fazer uma operação, talvez nenhum de nós entregue ao nosso corpo, ou mesmo um parente próximo, ou até mesmo a esposa, a mãe, o filho. É coisa simples, mas que a pessoa precisa estar sóbria. Se nós consideramos que pessoas de grandes responsabilidades precisam estar sóbrias no momento de executar as suas funções, porque nós que lidamos com as coisas do céu, do alto, as coisas de Deus, não teremos. Você fala assim, mas essa palavra nem caberia a nós. Será que não? As pessoas deixam para fazer algumas loucuras quando estão muito felizes. Em algumas celebrações, em algumas festividades, longe, né? Nós também precisamos, porque aquilo que fazemos é de extrema perícia, é de extrema importância, é de uma responsabilidade gigantesca, porque se a outra pessoa vai dizer respeito a uma condução, vai dizer respeito a uma documentação, vai julgar uma causa ou vai operar alguém, nós estamos nos referindo ao reino de Deus e às almas. Porque a igreja é uma agência do céu na terra. Não estou falando da construção. Não estou falando da estrutura física. Eu estou falando do organismo vivo. Não estou falando da instituição em si. Estou falando do corpo de Cristo, a igreja. Nós lidamos com a salvação da alma. Nós lidamos com aquilo que é eterno. E é de grande responsabilidade, que é a vida das pessoas. Às vezes, quando eu falo de ministério, eu falo, nós temos uma visão que as pessoas acham, porque ela seja tão simples, que pode ser resumida numa palavra, numa frase, que eu digo que pastor é gente que cuida de gente. Eu falo assim, mas isso é tão simples. Mas preste atenção. Qualquer outra coisa, material, tangível, é passageiro. Mas a alma, Cristo pagou um preço da própria vida no madeiro. Exatamente porque ele valorizou a cada um de nós. E não podemos lidar com isso de qualquer maneira. Nós precisamos estar sóbrios. Ele diz, não dado ao vinho. Aí ele diz uma coisa interessante. Não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento. Ele diz, nem ambição absurda para se enriquecer, muito menos avarento. Canguinha, mão de vaca, figuinha. Aí ele está falando, seja uma pessoa moderada, temperada e não espancador. Mas tem gente que gosta de uma briga, não é só bate-boca, não. Gosta de partir, né? Pro tudo ou nada. Ele diz, não espancador. E que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e modéstia. Eu quero frisar. Ele diz assim, olha, o que mais tem pego muitos ministérios é exatamente essa área. Porque todas as outras coisas é como se elas estivessem muito longe de nós. Mas dentro da casa é necessário. Ele diz que governe bem a sua casa. Aí a pessoa pergunta assim, como que eu vou fazer? Como é que eu vou conciliar o meu ministério, minha casa, meu trabalho? Desde que você entenda. O meu esposo, ele sempre, quando ele prega,
para os homens, para os pais na igreja. Ele diz que quando um homem se casa, ele se torna um sacerdote do lar. Ele diz, nasceu ali um pastor, é o seu primeiro rebanho, é o seu primeiro ministério, é a sua casa. Então, a partir da sua casa. Aí tem outras pessoas que ficam assim, mas e se minha casa, minha família, acontecer qualquer coisa difícil? Amados, na casa e na família do crente, tudo pode acontecer. E eu considero que os casos mais drásticos e difíceis acontecem dentro da casa de um cristão. Desde os grandes acidentes, as dificuldades financeiras, as dificuldades de relacionamento, até a perda de alguém, acontece também dentro da casa de um cristão. Tudo. Você vai, tudo? Porque nós estamos nessa terra sujeita a todas as coisas. Mas nós precisamos considerar que se o Senhor nos chamou, Ele também nos deu o poder e a autoridade dentro da nossa casa. Ele também te deu esse poder de ordenar a tua casa, de colocar as coisas em ordem dentro da tua casa. A tua casa não é um ambiente longe, afastado da cobertura e do poder de Deus. Essa casa, essa família está ao alcance do poder e do agir do Senhor. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Palavras de Marta. E o Senhor disse para ela o quê? Creia. Tu verás a glória de Deus. Tem coisa que acontece na nossa casa que é para a glória de Deus. E Ele vai operar o milagre. Então não coloque a sua casa e a sua família como uma barreira, como um impedimento. Não. E nem como a impossibilidade de você executar nada ou coisa alguma. Coloque a partir da sua casa. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ele diz que nós não podemos abandonar a nossa casa. Sermos ausentes na nossa casa. Cuidarmos, porque o ministério não é uma fuga. O ministério não é uma aventura. Não é porque eu quero sair da monotonia, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero ousar e eu quero ir para o ministério. Não. Ministério não é rota de fuga. Quero fugir dos problemas lá de casa, então vou passar mais tempo na igreja. Não! Tudo tem um tempo, tudo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Então, a partir da sua casa, da sua família, existe uma coisa que é pior. Né? Eu falei que a coisa excelente é o episcopado. Né? É o desejar o episcopado. Agora, o pior do que o infiel é quem abandona a casa. Que às vezes a gente fala assim, eu acho que a minha família está precisando que eu arrume um outro emprego, que eu ajude eles financeiramente, que a gente tenha uma outra casa, que arrume um carro bacana. Quando a gente tiver um carro, aí a gente vai fazer. Irmão, não coloca impedimento, não coloca barreira. A sua família não precisa que você tenha 3 empregos, ela precisa de você. O texto é claro. Mostra claramente 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A sua família precisa de quem? De você. Às vezes falou que eu quero pegar aquele menino, quero levar para o psicólogo. Eu quero levar aquele menino para o psiquiatra. Eu quero levar aquela menina para conversar lá com a pedagoga. Eu quero levar para conversar com o pastor, com a pastora. Não, o pastor e a pastora vai dar jeito naquele menino, naquela menina. Que a menina tá chegando 3 horas da manhã em casa, pastor, só não tem noção. Ela tá chegando, 5 horas da manhã em casa. Aquele rapaz já tem 3 dias que não volta para casa. Só não tem noção das amizades que ele tem. A sua casa, a sua família não está fora do alcance de Jesus. A sua família precisa de você. Família precisa de pai presente, de mãe presente. E ninguém mais pode botar a mão na situação, que às vezes a gente quer que todo mundo coloque a mão na situação, que todo mundo faça uma comissão, uma reunião para dar conta da nossa casa. Coloca Jesus na frente. E por mais difícil que seja as decisões, elas precisam ser tomadas. Por quem? Por quem está ali. Porque todo mundo pode me ajudar nessa empreitada. E eu peço oração para todo mundo.
E eu ajudo todo mundo. Você fala assim, porque a sua vida é um mar de rosa. Não acontece nada em sua casa, em sua família. Capaz, só a rede de intercessão é que sabe. Todo mundo junto orando. Mas aí a resposta também vem. Que nada te impeça. Põe em ordem a tua casa. Ordena a tua casa. Cuide primeiro de tua casa. Ajeite as coisas em casa. Mulher não sai deixando tudo de perna para o ar. Homem não sai deixando nada por resolver. Cuide de teus filhos com tempo de qualidade, não é presente. As pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro para dar presente, também não tenho dinheiro para divertimento. Gente, pracinha em cima dessa terra é de graça, viu? Desde as academias nas praças e até mesmo a praia. Passe tempo, tome um bom café da manhã, converse, encontre espaço na agenda. O que encontra espaço na nossa agenda, no nosso orçamento, no nosso contra-cheque, dentro da nossa conta bancária, conta a história daquilo que é importante para nós. Aquilo que nós investimos, tempo e dinheiro. Conta a história daquilo que é importante para nós. Não adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a alma. Ganhar o mundo inteiro, ter um ministério maravilhoso, tremendo, poderoso, internacional, milionário, multidões e perder a família. Você fala, não vale a pena, pastora? Não. Por vezes eu ouço pessoas dizerem assim, tá dando trabalho, põe pra fora. Tá dizendo põe pra fora porque não é filho dele. Que é mais fácil pôr pra fora e deixar o mundo cuidar. Mas se você põe pra fora, a carne é consumida pelo diabo. Sequer se sabe se salva a alma. Quando o filho pródigo pediu herança para o pai, Lucas capítulo 15. Quando o filho pródigo pediu herança, o pai não pôs ele para fora. O pai deixou que ele fosse. E deu aquilo que ele pediu. Assim você lida com o filho adulto. Algumas coisas ele vai descobrir. E vai descobrir sozinho. Você andou a primeira milha. A primeira infância, a segunda infância, a adolescência, a puberdade, a juventude. Agora ele está adulto. Agora ele é responsável por fazer por ele. E assumir as suas broncas. Agora ele foi. Lucas capítulo 15. Não diz que o pai colocou ele para fora. Não. Não diz que o pai o expulsou de casa. Não. Não foi assim. Quando às vezes as mães me param e falam assim, mas pastor, eu tenho um filho drogado em casa. O assunto é quente na igreja. Tenho um filho. Como é que eu faço? Como é que eu dou conta? Em que situação? Amor. Muitas coisas falham. Tá? Brigas falham, discussões falham, palavras falham. Agora, amor. Ame os seus filhos. Ame os seus filhos. Ordene a sua casa. Ore por eles. Consagre por eles. Jó consagrava pelos seus filhos. Ofertava por eles. Meus filhos estavam reunidos em alguma festa. Quem sabe erraram. Quem sabe injuriaram. Quem sabe eles falharam. Quem sabe? Aí ele não sabia o que eles tinham feito na festa. Ele estava lá, na madrugada. Estava lá, ofertando pelos filhos, orando pelos filhos e cobrindo os filhos e pedindo a Deus misericórdia pelos filhos. Ore pelos seus filhos. Ore pela sua casa. Antes de orar pelas nações, antes de orar por todas as áreas do mundo, ore pelos seus filhos. Cuide, ordene a sua casa depois de você.